Hora da análise com ela, Thaís Herédia. Thaís, boa tarde. Reciprocidade, no momento como agora, é bom ou ruim? Olha, eu conversei, boa tarde, Naka, boa tarde a todos. Eu conversei com gente que está arrumando as malas para viajar entre hoje e amanhã para os Estados Unidos, porque semana que vem tem a audiência da investigação da seção 301. A Confederação Nacional da Indústria também conseguiu reunir dezenas de entidades, ainda numa agenda com um foco, ainda que a gente precise entender exatamente o que vai ser, mas ainda assim o Brasil terá muitos representantes nos Estados Unidos na semana que vem, com foco na defesa do Brasil, dos seus setores, da investigação da seção 301. Então, eles, a minha percepção, é que eles se sentiram atropelados. Um deles me lembrou assim, olha, tem rito, leva tempo, não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro, mas assim, nós estamos chegando nos Estados Unidos. O presidente Geraldo Alckmin está indo para o México. O Brasil, o governo brasileiro, participa da resposta na seção 301. A audiência pública é na semana que vem. E aí, há poucos dias disso, o presidente Lula levanta essa hipótese e há uma leitura de que a lei de reciprocidade que foi aprovada aqui no Brasil, ela é muito dura. E a grande dúvida dos empresários, que é a seguinte, olha, nós vamos responder aos Estados Unidos e como é que a gente está preparado para aguentar a reação? Porque a reação não é só do governo americano, a reação pode ser de outras empresas, na medida em que um país como o Brasil, que é um país extremamente dependente de investimento estrangeiro direto. Vou repetir, com ênfase no extremamente dependente do investimento estrangeiro direto, que é aquele investimento na economia real. Não é um investimento na Bolsa de Valores ou no título público, é o investimento na economia real, em empresas e em negócios aqui no Brasil. O Brasil precisa, já que não temos poupança interna, precisamos desse dinheiro do investimento estrangeiro. Então, na medida em que o Brasil adota, mesmo que seja numa resposta direta aos Estados Unidos nessa briga do tarifaço, adota uma medida que gera uma insegurança jurídica para o ambiente de negócios no Brasil, isso afeta o ambiente aqui, o ambiente interno aqui, e pode afetar a atração de investimentos, porque uma vez com os Estados Unidos, quem são os outros países? Se o Brasil vai enfrentar a economia americana com a retaliação, e as outras economias, né? Então, Naka, o que eu ouvi é muito o que está aqui na nossa tarja, que é, olha, o debate em si, ele não atrapalha. É claro que o Brasil está sendo atacado, a lei de reciprocidade já foi adotada, lembram do rito, de todo o prazo para que alguma medida seja adotada, mas é aquela coisa assim, para que trazer essa história para agora? Né? Há dias do Brasil se apresentar lá, os empresários se apresentarem lá. Um deles me disse assim, olha, Thaís, a gente não está conseguindo conversa com alto nível, vamos para o médio nível. Mas a gente já entendeu que nós temos que estar lá. Então, a sensação, Naka, é de que foi um atropelo e um deles me disse assim, a gente está achando que o presidente deu uma empolgada com a capa da The Economist. Que colocou o Brasil nessa posição de um exemplo de um país que tem instituições que estão respondendo aos ataques contra a democracia. Né? Então, de alguma forma, assim, nada vai acontecer do dia para a noite. Mas só o fato de levantar essa hipótese de uma lei que é extremamente forte e que pode gerar danos para a economia brasileira, isso já levantou uma lebre entre os empresários. É interessante falar da The Economist e da figura do Lula, Thaís, porque uma outra leitura possível é que depois de várias semanas com a imagem do presidente Lula melhorando em pesquisas de opinião diante da posição dele como presidente do Brasil, diante das decisões de Donald Trump, isso fortaleceu a imagem de Lula, né, diante do eleitorado, mas as últimas pesquisas mostram que essa tendência ascendente parou. Será que Lula quer voltar a crescer contra Trump para
voltar a crescer diante do eleitorado brasileiro? Será que ainda há espaço para isso? Então, eu estou me perguntando aqui quem que está medindo a resistência a essa, ou a adesão, né, a esse discurso, porque todo discurso tem limite de adesão. Sim, né? sim. Ainda mais numa coisa tão complexa quanto essa, que a gente teve que se deparar, né? De repente, estar sendo atacado por um presidente americano que rasgou os livros da diplomacia, da lógica econômica, enfim, e está se impondo, destruindo a ordem internacional e por aí vai. Fica todo mundo assustado, começa um movimento de resposta, de cobrança e tudo mais. E aí, de repente, as pessoas conseguem compreender o que está acontecendo e cabe um plus a mais nessa conversa, né? Cabe uma renovada nesse debate. Eu acho que o Brasil já deixou muito claro, até pela resistência que apresentou até aqui, por não... E nem teria como ser diferente, né? A nossa cobrança aqui nunca foi por uma concessão do Brasil, sempre foi por uma abertura de negociação, quer dizer, passa por cima da bravata e força a negociação e vai atrás da negociação, se posiciona, aparece no debate, né? Não era e nunca foi em nenhuma medida uma cobrança nem dos empresários, enfim, de concessão. Esse pedido é um pedido da turma da política que está lá tentando prejudicar o Brasil, mas, de qualquer forma, assim, eu fico me perguntando quem que está fazendo, tirando essa temperatura, né, para entender, assim, o quanto mais cabe... Se dá para crescer, né? Se dá para crescer em cima desse debate. O que mais pode acontecer? Mais autoridades vão perder o visto? Mais autoridades vão ser sancionadas pela lei Magnitsky? O que mais pode acontecer de novidade que renova a força do presidente Lula nessa resposta? E aí, Naka, vem, por último, aqui eu quero fechar o seguinte. Com qual objetivo? Qual é o objetivo do governo? Porque não é possível, tem que ter uma estratégia por trás desse negócio. A escolha do momento, a escolha do recado, Alckmin viajando para o México, para tentar estreitar relações, o que de alguma forma já é um pouco provocativo para os Estados Unidos, mas aí cada um com seus problemas, o Brasil está certo em buscar novos parceiros, são os Estados Unidos que estão levando o Brasil a fazer isso. Na chegada dessas dezenas de empresários lá na semana que vem, a defesa de um processo que é sério, que pode prejudicar o Brasil. Então, qual é a estratégia? Não ficou claro para mim. Parece ser uma linha fina ali, é uma navalha entre a humildade para você ser humilde para, ok, eu quero conversar com você e vamos negociar. E a provocação do tipo, olha, eu vou avançar aqui se você... Porque o argumento hoje em Brasília foi, não, isso é importante porque nós vamos reabrir os canais de diálogo, os canais de negociação com esta ameaça. Talvez não funcione assim. Então, bom, se essa for a estratégia, me parece assim, uma coisa meio deslocada da lógica. Mas, Naka, eu acho o contraponto aqui, vou sugerir aqui um jeito diferente do que você traz. O contraponto aqui não é nem a coisa de ter a humildade, é ter a maturidade, sabe? É assim, se tem um adolescente berrando na sala, quem é o adulto que vai sentar e falar, dá seu showzinho aí, mas a hora que você parar de gritar, a gente conversa. Mas tem que estar lá na sala. Sim, maturidade tem razão. Maturidade cabe, humildade tem razão. Tem razão, talvez seja, tô sem querer discordar de você. Não, sim, não, isso está correto. Jamais na minha vida eu teria essa ousadia de discordar de Fernando Nakagawa. Mas sim, a maturidade é importante nesse momento. Mas sugeri isso, né? Esse contraponto entre a maturidade e a ousadia. Entre a maturidade e a ousadia, qual é a estratégia do Brasil? Ambas, gente, por favor, ambas, né? Mas com uma estratégia por trás, né? Porque uma coisa que contradiz a eficácia de uma estratégia, se houver, é o timing. É o momento, há dias, dezenas de empresários brasileiros chegando lá, defesa, audiência pública, em que o Brasil vai ter que se defender, os setores vão se posicionar para defender os seus setores na economia americana, diante de coisas totalmente infundadas, PIX e tudo mais. Então, só assim, o timing já é
suficiente para questionar a eficiência ou a eficácia dessa estratégia que o governo adota agora. Muito bem. Maturidade. Maturidade. É a base da nossa relação, minha de Fernando Nakagawa. Thaís, obrigado pela conversa. Bom fim de semana. Para você e para todos. Até mais.